Olá galera, hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto de contador, aquele nosso projeto onde a gente especifica uma data e ele faz a contagem regressiva até chegar em zero, que no caso é a data que a gente escolheu. E hoje o que a gente vai estar fazendo nele é tornando ele responsivo, fazendo com que essa tela que a gente está vendo aqui, ela possa ser visível e muito bem visível, tanto nessas telas maiores do computador, quanto para notebooks de tela menor, para tablets e para celulares. Porque se a gente vir aqui com o projeto rodando da forma que a gente rodou na última aula, né? Onde a gente iniciou aqui um servidor para a gente estar vendo as mudanças em tempo real. E se a gente vir aqui e diminuir a tela, né, a gente vê que já fica um pouco mais difícil de visualizar o conteúdo, né? O cara tem que vir aqui, dar um scroll pro lado, já quebra todo o conteúdo aqui, né? E fica bem difícil de ver, já não vê o início aqui. Então basicamente a gente vai fazer com que quando eu diminuir a tela, o nosso CSS faça algumas mudanças para que ela possa ser visível também nas telas menores. Então vamos para o CSS. Então, como é que a gente vai fazer isso? No CSS a gente tem um conceito de quebras, onde a gente vai definindo aqui alguns pontos de tela para que ele vá quebrando e toda vez que ele atingir aquele tamanho que a gente especifica em cada quebra, ele faça alguma mudança, ele tem algum comportamento específico. E para essas quebras de tamanho, a gente utiliza no CSS um marcador que a gente chama de media, que vai ser isso aqui, ó. Deixa eu utilizar media, tem até aqui a media e screen, porque para tela a gente tem outras formas aqui, print para impressão, então tem alguns modificadores, mas hoje a gente vai utilizar só screen. E com o screen a gente coloca mais uma regra aqui, and. Esse end aqui é o E do inglês português, ou seja, quero que isso aconteça toda vez que for um conteúdo apresentado na screen, na tela, e essa aqui é a regra que a gente vai utilizar de tamanho. E o tamanho que a gente vai querer, vou ativar aqui minha DevTools aqui, o F12 aqui, e vou utilizar aqui, porque aí dessa forma a gente consegue ir diminuindo o tamanho aqui. Deixa eu até puxar um pouquinho pro lado aqui. Diminuir o tamanho e saber em quais os tamanhos que a tela já não está muito bem visível. Então se eu vir aqui, diminuir, quando chego em 1090 mais ou menos, já fica meio apertado para visualizar. Então eu vou colocar aqui, ó, width, ou seja, largura, width, quando essa largura ela for menor que 1090 pixels. Então, quando for menor que 1090 pixels, eu vou colocar uma regra aqui. Qual a regra que eu vou colocar? A gente vai diminuir essa distância entre o conteúdo de dentro da caixa e a própria caixa, para que ela possa diminuir o tamanho e caber aqui dentro facilmente. Então eu já vou fazer isso. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui. O nome dessa caixa é main alguma coisa, main section, tá aqui. Esse main section, a gente vê que ele está com um padding aqui de 5 rem e 8.6 rem. Então a gente vai só diminuir um pouco aqui. Então vou colocar isso aqui e vou colocar 2 rem para todos. Então dá um padding 2 rem. Então beleza. Aqui como eu estou em 1090, se eu diminuir um pouquinho mais, então a gente já vê que diminuiu aqui a caixa porque a gente tirou o padding excessivo que tinha. Então
Já vê a quebra aqui acontecendo. Pá. E aqui também, nesse conteúdo aqui de dentro, a gente pode também diminuir essa distância, né, esse padding aqui de dentro. Então isso aqui vai ser o nosso... Tá dentro do time section, que é essa seção inteira. Time section item. Isso aqui. Então, venho aqui e basicamente faço a mesma coisa aqui. Diminuo o padding. Atualmente ele está com um padding de... Cadê? Padding de 4.6 rem e 3 rem. Eu vou colocar para ele também... acho que isso aqui eu vou deixar nas proporções. Se eu colocar aqui 2 rem para todos... Opa, tem maiúsculo. Opa, padding 2 rem. Hoje está difícil. 2 rem, ele fica meio sem proporção, fica muito largo. Então, para manter uma proporção ali mínima, vou utilizar 2 rem e 1 rem. Então já fica bem parecido com o que já estava. E vou diminuir também um pouco esse border radius aqui, para ficar um arredondado mais suave. Então vou botar aqui um border radius. Atualmente ele está com border radius de 2.2. Então acho que eu vou colocar um rem que tá bastante. Um rem. Tá muito bem. Já ficou um arredondado mais suave, tá mais quadradinho, né? Deixa eu diminuir a tela aqui. Então beleza. Deixa eu ver. Aqui assim tá bom. Então, bacana. Já com essa quebra já ficou bem melhor. Mas se a gente diminuir um pouco mais, a gente vê que quando chega mais ou menos em 790 também mais ou menos aqui, a gente tem já um aperto grande aqui também. Então vamos só copiar essa parte de cima aqui. Então venho aqui, copio, colo. E agora, ao invés de 1090, eu vou colocar 790 pixels. O que vai acontecer quando ele atingir essa largura? Quando ele atingir essa largura, não vou nem mexer muita coisa. Vou só, como a gente vê aqui, ó, todas as nossas medidas na nossa aula de criação, a gente colocou a gente não utilizou pixels. A gente utilizou o rem, então 4.2 rem, 8.6 rem, então tudo a gente utilizou o rem. Esse rem é uma medida relativa e ele está relacionado aqui ao nosso font size. Então, eu vou querer só que diminua como se eu tivesse dado um zoom out aqui. Então, diminui o conteúdo para caber melhor nesse tamanho. Então, ao invés de utilizar um font size aqui de 10 pixels, né? Isso aqui acho que tá até meio errado, cara. Esse font size não deveria estar por aqui. Mas como eu já fiz assim, vamos deixar dessa forma. E eu vou colocar da forma que tá aqui. Depois a gente pode fazer um refactoring aqui nessa estilização. Porque o certo era para mim colocar no componente raiz, que seria o HTML. Mas não tem problema. Vou botar aqui. E agora eu vou botar um font size de 5 pixels. 5 pixels. Sim. Não diminui. Então tá em 794. Eu vou diminuir aqui. 5 pixels. Ficou muito pequeno. Ficou ali bem no centro. E eu vou colocar outras regras para quando forem menores as telas. Então, vou colocar uns 7 pixels aqui. Prontinho, 7 pixels ficou perfeito. Então, beleza. Com esse tamanho já serve até aqui. Então, se eu diminuir aqui um pouquinho mais... 500...
Opa, 70, 560 mais ou menos. Menos de 560 já fica um pouco mais apertado. Então, vou colocar isso com o meu outro breakpoint aqui. Então, breakpoint é nosso ponto de quebra, né? Então, nesse 560 pixels, o que eu vou fazer? Tirar essa regra aqui. Lembrando que isso aqui é em cascata, então essa regra recai sobre essa, então cada uma dessas é específica. Então, se eu colocar uma regra aqui, colocar aqui embaixo uma regra que sobrepõe essa aqui, então ele vai dar prioridade para cá, senão ele vai continuar com a regra anterior. Vamos começar a fazer o seguinte. Esses números eu já não vou deixar eles em linha, porque vai começar a ficar um pouco difícil. Se a gente ir diminuindo o tamanho da fonte, fica mais difícil de visualizar. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar uma quebra. Vou colocar 2 em cima e 2 embaixo. Então, para isso, se eu vir aqui em cima no meu time section, que é onde tem todas essas caixas dentro, no time section eu tenho um display flex. O que eu vou fazer? No display flex ele está alinhado em linha. Eu vou fazer só para quando eles atingirem lá um tamanho que seja o tamanho total aqui do componente, eles quebrem. Então, se chegar aqui e ficar um pouco maior, ou seja, nesse ponto aqui, por exemplo, ele não continue em linha, mas o que ultrapassar, ele quebra e vai para baixo. Time section, tá aqui. Nesse time section, eu vou colocar aqui um flex wrap, ou seja, para dar uma quebra. Vou colocar um wrap aqui, para ele quebrar assim. Então, a gente viu que quebrou, caiu, esse que ultrapassou para baixo. Mas o seguinte, vê que ele caiu só um. Para ele cair os dois, eu teria que diminuir até certo ponto aqui, para ele atingir o tamanho nesse outro aqui também. Então, para me ajudar nisso aí, eu vou fazer o seguinte. Cada um desses itens aqui embaixo, então eu vou até pescar desse aqui. Esse aqui é o time section, e dentro do time section temos o time section item. Esse time section item, eu vou fazer o seguinte. Nele, eu vou só dizer que o mínimo de largura dele, a gente sabe que para que 3 desses aqui estejam dentro desse mesmo conteúdo, eles têm que ter no máximo a largura de 33,3 mais ou menos por cento do tamanho total. Então, se eles tiverem mais de 33,3, ou seja, 33,4 para cima, eles já não vão caber os 3 aqui. Então já vão ter que cair. Então é basicamente essa estratégia que eu vou utilizar. Vou dar um min width aqui e vou colocar um 34% aqui. Então, viu que ele foi obrigado aqui. Acho que se eu colocar também um 33,4 também vai ter que cair. Por que eu boto assim? Porque eles podem utilizar o tamanho real deles. Porque se eu colocar aqui que eles vão ter essa largura ao invés do min width, mas se eu colocar aqui que eles vão ter exatamente essa largura, se eu diminuir aqui, ó, vai ficar muito ruim de ver, ó. Deixa eu ver aqui, quebra aqui o conteúdo. E se eu colocar ele como um min width, ele pega a largura aqui e depois ele só quebra para baixo. Ele não vai utilizar isso como uma largura fixa. Então, beleza? E uma coisa, eu quero só centralizar eles aqui, que eles estão muito de canto. Então, vai ser aqui mesmo. Vou colocar aqui um Justify Content Center. Bacana, já está no centro. Basicamente isso. E vocês veem que
conteúdo já está muito colado aqui, eu não quero ficar muito fio, essa caixinha muito colada aqui. Então vou dar um padding aqui na screen, nesse envoltório aqui, que no caso é esse main content. Vou dar um padding nele aqui de 1 rem, só para descolar esse conteúdo ali. Então, padding rem, beleza, ele descolou aqui, já tá mais ou menos. Então, bacana. Se eu diminuir aqui mais um pouco, a gente vê que essas letras já ficaram bem grandes para caber aqui nessa caixa, né? Foi mais ou menos aqui. Eu vou colocar em 500, vou colocar aqui um 490, acho que tá bom. Então beleza. E aqui, o último breakpoint vai ser o de 490. Podia colocar até maior aqui, mas vai quebrar o nosso galho. 490. Em 490 eu vou diminuir o tamanho dessa fonte aqui, que é o nosso H1. Esse H1 que está, acho que não tem utilização, tá aqui, pronto. Ele tá com font size, deixa eu mudar o font, deixa eu pegar logo tudo aqui. Tá com font size de 9 rem. Esse 9 rem aí, posso diminuir ele para um pouco menos da metade, vou colocar um 4 rem. 4 rem, acho que não mudou muita coisa. Ah, sim, porque eu não tô no 490. Bateu aqui, 9 rem, só que ficou um pouquinho fino para ser visualizado, então eu vou mudar aqui o font weight dele também. Então a largura eu vou colocar 500, tá muito bom. Acho que se eu colocar 600 já fica muito largo. 500 tá bacana. E esse aqui de baixo também, vou dar uma mudança nele aqui, diminuir o tamanho dele. Esse aqui é o nosso parágrafo que está aqui. Então vou pegar ele aqui. Ele está com 3.2 de font size. Vou diminuir um pouquinho aqui. Então 3.2. A gente pode mudar ele aqui para, deixa eu ver aqui, font size de 4.2 rem. Ixi, vou aumentar. Então 2.2. Então vou botar aqui acho que 2.2 fica muito pequeno. Acho que 3 cravado aqui. 2.8. Prontinho, 2.8 ficou muito bom. Então é isso. A gente já vai diminuir aqui. Se for bem menor, ele só quebra aqui. Eu acho que isso aqui, vou só colocar isso no nosso container como relativo, porque a gente vê aqui que o nosso blur effect, que é aquele nosso container aqui, ó, faz só esse efeito de blur, ele tá pegando o tamanho da tela total. Só que aí se eu colocar esse rapaz aqui, esse container aqui, como um position relative, então nosso blur effect, nosso blur effect deveria estar respeitando isso aqui. Position relative, height, acho que isso aqui eu devo colocar um min height, para que ele pegue esse mínimo aqui.
Se passar, ele pega o maior. Tudo bem? Então é isso, galera. Foi esse o nosso vídeo. A gente vê que a gente já deixou esse conteúdo aqui mais responsivo, né? Então a gente já cumpriu o nosso papel de hoje. A gente vai continuar esse projeto. A gente vai ter algumas aulas depois, mas para hoje foi isso, galera. Então fique com Deus. Foi esse o nosso conteúdo de hoje. Então até mais. Vejo vocês nas próximas aulas.